Olá, amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje é o Salmo 15 que nós iremos meditar. E ele começa como uma pergunta: Senhor, quem habitará o teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando o lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. É um salmo de Davi, é um salmo que ele começa curiosamente perguntando a Deus quem será o cidadão dos céus, né? Quais as características daquelas pessoas que irão estar ali com Deus, que serão salvos. E eu estava pensando muito essa semana numa situação que eu tenho visto frequentemente na internet, na televisão, na mídia de maneira geral. A questão do racismo, né? Como tem acontecido casos de racismo no Brasil e no mundo todo, mas vamos trazer para a nossa realidade aqui no Brasil. Nos campos de futebol, os jogadores são agredidos, são atacados, são xingados, objetos são atirados dentro do campo, né, de forma pejorativa, eles são chamados de macaco, etc. Recentemente, um cantor, né, Seu Jorge, estava fazendo um show em Belo Horizonte e também sofreu ataques racistas e foi uma coisa muito constrangedora para ele, teve que deixar o palco sendo muito atacado pelas pessoas. Sem falar que o racismo impera em várias esferas, né? Eu dei esse exemplo de cantor e de jogador de futebol, mas tem os anônimos. Em todo canto, pessoas diariamente elas sofrem algum tipo de racismo. As pessoas são julgadas pela cor da sua pele. E eu li nesse texto, essa questão me veio à mente, né? O cidadão dos céus. Se a gente está aqui nesse mundo, nessa vida, para a gente aprender a viver e nos relacionar, para sermos cidadãos dos céus e morarmos com Deus e com os irmãos, os salvos, como é que a gente vai chegar lá se a gente não aprende aqui a viver com as diferenças, né? Deus criou o branco, o preto, o mestiço, o mulato. Deus criou uma canção que a gente canta de todas as tribos, povos e raças. Muitos virão te louvar e te adorar, né? De todo o céu é um lugar de diversidade, haverá todo tipo de gente, né? De todos os continentes, de todos os povos, haverá o índio, o mestiço, o mulato, o branco, todas as cores, todas as pessoas estarão ali. Os salvos, os remidos, eles não serão remidos pela cor da sua pele, eles são remidos por causa do seu coração transformado por Cristo, né? Então, se a gente não aprende aqui na escola da vida a conviver com as diferenças, né, com as pessoas que são diferentes, como é que a gente vai ser um cidadão dos céus? Essa questão me veio lendo esse texto, né? Se o cidadão do céu, um cidadão, como diz aqui o Salmo 15, ele é íntegro na sua conduta, pratica o que é justo, né? Como é que uma pessoa que é racista, que faz acepção de pessoas, pode realmente ser cidadão dos céus? Eu me questiono sobre isso. Na nossa veia, o sangue que corre na minha veia e na veia de qualquer outra pessoa é da mesma cor. E eu fico pensando também, será que uma pessoa que está lá no hospital, no UTI, precisando de uma transfusão de sangue, ele vai questionar qual era a cor do doador para ele? Então, minha gente, nós somos todos iguais, né? Deus não faz acepção de pessoas e tampouco nós devemos fazer. Não devemos fazer acepção de pessoas para sermos cidadão dos céus. Nem por cor, nem por condição social. Não devemos tratar com diferença aquele que tem mais posse, aquele que é pobre. A gente fazer uma diferença de tratamento com as pessoas, né? Dentro da empresa tem valor do faxineiro ao maior executivo. Todos perante Deus eles têm o mesmo valor. Eles podem desenvolver atividades diferentes, mas em termos de valor como pessoas, todos somos preciosos aos olhos do Pai. Então o cidadão dos céus, ele não difama com a sua língua. A gente tem visto tanto isso, né? Principalmente agora nesse período de eleição,
período eleitoral, a gente tem visto tanta difamação, tanto fake news, tanta mentira, tanta acusação, né? Tanta falta de tratamento uns com os outros. O cidadão dos céus, ele não lança calúnia contra o seu próximo, é o que está dizendo aqui o texto. Ele despreza aquele que merece o desprezo, mas honra aquele que honra o Senhor. E uma coisa também que o texto fala é que o cidadão dos céus, ele não empresta o seu dinheiro visando lucro. Fala aqui a respeito do agiota, né? O agiota, ele é aquela pessoa que ela simplesmente ela destrói a vida de uma pessoa que já está na beira do abismo. Quando uma pessoa procura um agiota, imagino eu, ele já passou por todas as esferas, ele já pediu dinheiro emprestado ao pai, à mãe, aos irmãos, ele já estourou o cartão de crédito, ele já foi num banco, ele já não tem mais a quem recorrer. Então a última instância é o agiota. Quando ele chega no agiota, é como se ele estivesse à beira de um abismo. E na beira do abismo o agiota vai e empurra ele. Porque o agiota empresta o dinheiro dando prazo para o pagamento e se ele não pagar, ele é arriscado até perder a vida, como a gente conhece casos, né? De pessoas que são mortas por conta de dívida de agiota. Então, o cidadão dos céus, ele não empresta o seu dinheiro visando lucro, ele não vê uma pessoa que está desorganizada financeiramente na beira do abismo e empurra a pessoa para dentro do abismo. Então, algumas características que o Salmo diz assim para a gente, né? Quem assim procede, o cidadão dos céus, é íntegro na sua conduta, pratica o que é justo, fala a verdade, não tem língua difamadora, não faz mal ao próximo, não aceita, não empresta o dinheiro visando lucro, com usura, e ele não aceita suborno contra o inocente. Então a gente conclui aqui no Salmo 15 que todas essas coisas, todas essas características, elas falam da relação que a gente deve ter uns com os outros. Veja que nada aqui é para Deus, não é um relacionamento, né? Deus, ele quer ser amado no outro. Quando a gente ama o irmão, quando a gente se relaciona bem com o irmão, quando a gente respeita o irmão que foi feito à imagem e semelhança de Deus, quando a gente tem esse tratamento digno com a pessoa, com o irmão, a gente está fazendo tudo isso por Deus, a gente está amando a Deus, a gente está obedecendo a palavra de Deus e a gente está se comportando como um cidadão dos céus. Que Deus abençoe vocês e que vocês pratiquem aí, que a gente, né, que nós pratiquemos o Salmo 15 para sermos realmente verdadeiros cidadãos dos céus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.